Você tá malhando todo dia, você não consegue chegar no shape daquele cara, não é possível. Fala, calistênicos! Aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje nós vamos falar sobre como ter motivação para treinar. E nesse tema eu separei 8 coisas que vão te ajudar a ter essa motivação. E a primeira coisa é sobre organização. Não tem como você iniciar a sua rotina de treino sem você ter uma pré-visualização do que você vai fazer. E são dois tipos de planejamento que eu quero relevar aqui, que é o planejamento a longo prazo e curto prazo. Ao longo prazo seria necessariamente a sua lista de treinos, onde você vai treinar, quais dias você vai treinar. E isso já leva ao planejamento ao curto prazo, que na noite anterior você já se planeja até qual roupa você vai usar para você treinar, o que você vai comer, a hora que você vai treinar. Você já deixar a sua marmita pronta também já te ajuda muito, é algo motivador. É muito ruim você deixar as coisas para fazer em cima da hora, isso te desmotiva. Voltando ao quesito de criar a sua série, você também precisa criar coisas que estejam dentro da sua capacidade. E eu quero chegar a partir desse ponto ao nosso segundo fator motivador, que é criar metas que estejam ao seu alcance. E por isso é necessário criar a série que esteja enquadrada na sua capacidade física. Eu não vou botar um planejamento que eu faça em uma repetição da série, eu faça 30 barras, porque eu não faço 30 barras direto. Vou botar uma série que eu faça 10 barras, depois eu faça 8, depois eu faça 7. E se eu coloco algo além disso, eu acabo criando um efeito negativo no início do meu planejamento. Em vez de eu causar motivação com o meu planejamento, eu acabo criando algo desmotivador. E sobre criar metas que estejam ao nosso alcance, é necessário assumir a nossa fraqueza, ser sincero consigo mesmo. As coisas evoluem muito melhor quando você assume que você é ruim em alguma coisa e que você precisa melhorar aquilo. Muita gente tem vergonha de dizer que não consegue fazer certo exercício, que não consegue fazer flexão, que não consegue fazer barra, prefere sair mentindo por aí ao invés de assumir que é ruim. Quando você assume que você é ruim, as coisas começam a fluir melhor. Eu não fazia nenhum musculo. Eu evitava falar de musculo. Alguém chegava pra falar comigo, e aí, você sabe fazer esse negócio e tal? Eu, é tranquilo, pô, e tal. Não falava, não sei fazer. A partir do momento que eu comecei a falar que eu não sabia fazer, que aquele negócio era um inferno de aprender, eu comecei a aprender a fazer. Eu comecei a conversar mais sobre isso, a puxar mais informação, a ter mais liberdade, a ficar mais à vontade para falar sobre aquela minha fraqueza. Assumir a sua fraqueza é um grande passo para você se motivar a evoluir naquele ponto. E em tudo que você for fazer relacionado ao treino, à vida, à carreira, qualquer coisa. E você vai se sentir mais à vontade a falar sobre aquilo e vai ter mais facilidade em recorrer a meios que te fortalecem naquele ponto. E como nosso quarto ponto, eu quero diferenciar duas palavras aqui, que é a comparação e a inspiração. Eu posso me inspirar no shape do Cristiano Ronaldo, beleza, eu posso levar isso, tomar isso na minha vida como me espelhar naquela rotina, ter aquela mentalidade, mas eu não posso me comparar a ele. Se eu começar a transformar uma figura de inspiração a um objeto de comparação, né, que esteja ao nível Cristiano Ronaldo da vida, isso vai ser totalmente desmotivador. Então, um quarto ponto eu quero destacar a diferença dessas palavras. Não transforme uma pessoa que você se inspira em uma pessoa que você vai se comparar, porque isso vai ser desmotivador. E já usando esse exemplo do Cristiano Ronaldo, eu já quero destacar também o quinto ponto, é se comparar com pessoas de alto nível. Além de você não ter que se comparar, você ainda se compara com uma pessoa de alto nível, que é aquela pessoa que você vê nas redes sociais, que você vê só o status que ela demonstra hoje. Todo mundo na vida tem os seus altos e baixos. A rede social é uma terra de somente altos, não tem baixo. Procure fugir dessas comparações com pessoas de alto nível. E voltando ao passo anterior, fuja de qualquer comparação. E a única comparação que eu quero destacar aqui é do nosso próximo passo. Tente superar a si mesmo, faça comparações com o seu eu do passado mais recente possível. Hoje, por exemplo, você está fazendo 5 flexões, mas se você continuar treinando, na outra semana você já vai estar fazendo 7, no fim do mês você vai estar fazendo 8. Isso é algo motivador. Usar a sua própria figura para você se comparar. Se você tem 160 quilos, semana que vem, se você continuar seguindo a sua dieta, você vai estar com 150 quilos, você vai estar com 140, você vai estar diminuindo. Agora, se você for pegar a desgraça do Cristiano Ronaldo e ficar comparando os 80 quilos dele seco com os seus 160 de gordura, isso vai ser totalmente desmotivador. Então tente superar a si mesmo todos os dias. Todos os dias você tenta ser melhor do que ontem. E ainda usando esse termo de comparação, eu quero chegar ao nosso sétimo ponto, que é procurar evitar as redes sociais. Eu vou virar um bicho do mato? Não isso. Você já acorda com 1 milhão de imagens de pessoas altamente bem-sucedidas todo dia, toda hora. A story de pessoas sempre sorrindo, sempre
mostrando que é melhor do que as outras. Então tenta fugir desse universo, sabe? Olha aquilo superficialmente, tenta não absorver aquilo, coloca na sua cabeça que aquilo tudo ali é fachada. Você tá malhando todo dia, você não consegue chegar no shape daquele cara, não é possível. Esse é o mal da comparação. E esse é o mal do 7º ponto, as redes sociais. Então usa, seja moderável, tenha um controle, não deixa aquilo entrar na sua cabeça. Aquilo não é real, nada ali é real. Poucas pessoas mostram o verdadeiro lado da moeda. Tenta viver coisas mais reais, que vai te ajudar bastante. Compare-se consigo mesmo. Se você continuar sendo constante naquilo que você decidiu fazer, vai chegar a um ponto que você vai estar em um nível acima de tudo aquilo que você poderia se comparar. Procure evitar as redes sociais. E o nosso último ponto, evitar pessoas pessimistas. Por exemplo, eu quando fui iniciar essa minha meta de calistenia, já veio 1 milhão de pessoas me dizer que calistenia não cresce, calistenia não é melhor que academia, como se eu quisesse fazer alguma comparação entre calistenia e academia. Essas pessoas que eu intitulo como negativa começaram a criar vários termos para me desmotivar a fazer o que eu estava planejando. E já vieram com milhões de coisas negativas sobre a minha decisão. Então fuja dessas pessoas. Você nunca vai ouvir algo positivo, assim, é muito difícil, raramente. Se você escuta algo positivo de uma pessoa, já começa a botar ela num grupo social de outro nível pra você. E as pessimistas você descarta, elas não vão agregar em nada na sua vida, somente vão te desmotivar. Então é isso aí, esse foi um vídeo diferente hoje. Eu procurei trazer mais uma parte que eu acho que é necessária para todos os assuntos da vida de cada pessoa. Motivação é algo que nos ajuda a dar o primeiro passo e a ser constante depois de dar esse primeiro passo. Se você tem algum exemplo, alguma experiência de vida que deseja compartilhar, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir também, eu ver que o conteúdo tá maneiro. E espero que esse vídeo possa ter te ajudado. E não se esqueça, o trabalho duro sempre vencerá a genialidade. Infelizmente, a nossa mentalidade, ela... Merda.